Bom dia, irmãos. Pai, agradecemos a Ti, porque Tu falas em nosso íntimo a verdade que nos muda de mortos para espirituais, de morto para vivo para todos sempre. Muito obrigado, Pai, em o nome de Jesus. Hoje eu tenho uma coisa muito importante para falar com vocês. Em Isaías 28, você não precisa procurar, mas você confia que eu vou ler exatamente como é. Por causa da resistência que vocês têm ao que eu estou falando. Quando eu falo que Jesus já fez tudo por você. Vocês, por causa do ensino errado, continuem rebelando-se diretamente. Quando eu estou falando, vocês fazem assim, no seu espírito. Porque não é como você quer. E em Isaías 28, não precisa procurar, eu não vou dizer nem o versículo, mas eu vou ler. É Deus que está dizendo, pelo que Deus está dizendo, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo, ao qual ele diz, este é o descanso. Descanso? O que você faz quando descansa? Nada. É descanso. Porque é Deus quem fala em línguas gaguejantes, não você. Eu estou lendo Isaías 28, 11 e 12. Vou repetir. Porque por lábios gaguejantes e língua estranha, falará o Senhor a este povo, ao qual Ele, Deus, diz, este é o descanso. Dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas, agora observe, mas mesmo assim, Deus falando, eles não querem me ouvir. Por quê? Porque não querem ouvir Deus. Em Romanos 26, eu já falei isso com vocês, se diz que Deus nos ajude, assiste em nossa fraqueza, porque nem sabemos orar como convém. Orar como convém não é repetir línguas estranhas, línguas de povo, de anjos.
Não. Deus assiste em nossa fraqueza, intercedendo por nós, porque com gemidos inexprimíveis. E é porque eu falei disso. Vocês ficaram ali me resistindo. Isso é errado, Bernardo. Eu preciso orar em línguas. Não. E quando você ora em línguas, o que acontece? Você ouve Deus? Não, você fica contente porque orou em línguas. Você fez a sua parte. E certamente porque você fez a sua parte, Deus vai te abençoar. Gente, eu falei com você que Jesus já fez tudo por você. Você não tem que fazer absolutamente nada. Mas porque houve um ensino em passado que foi baseado numa experiência de um homem. Doutrina não se baseia em experiências. Doutrina se baseia na verdade que Deus diz a você. Ele pode dizer verdades a cada um diferentemente. Você não tem que ser igual a ninguém. Você tem que ser igual a Deus só. Amém. Deus é um só. Mas, hoje, eu principalmente sinto a necessidade de procurar ajudar vocês, porque pessoas me perguntam de todo lado se é salvo para sempre ou se pode perder a salvação. Todas as duas coisas totalmente diferentes têm base bíblica. Então eu vou procurar mostrar a você como é ser salvo para todo sempre. Não vou falar sobre a possibilidade de perder a salvação. Você vai abrir a Bíblia comigo em Lucas, capítulo 15. E você vai ouvir se o Espírito Santo confirma em você o que Deus está falando comigo. Lucas 15. Lucas 15, 4. Qual dentre vós, homens, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, quer dizer, a ovelha perdida já pertencia. Era salvo. Mas se perdeu. Por que se perdeu? Porque a ovelha deixou de seguir o pastor e foi vivendo do seu jeito. Eu falei com vocês que a vida em Deus depende
da sua própria decisão de cada dia. Por quê? Se você decide, quando Satanás põe uma dúvida na sua cabeça, se você, ao invés de prestar atenção na sua dúvida, agradece a Deus porque Jesus é seu pastor, você vai seguindo a Ele. Observa que a ovelha perdida já pertencia. O pastor, o homem, deixou as 90 salvos, seguros, e foi atrás de você, cada um que vive segundo o que você próprio pensa. Esse é o erro. E quando Bernardo fala qualquer coisa diferente do que você quer, você resiste. Claro que não resiste para mim, pessoalmente, mas o seu espírito me mostra que você não gostou. Você não gostou quando eu disse que Jesus fez tudo por você. Jesus jejuou para você. Jesus se batizou para você. Ele fez tudo. E quando eu falo para não batizar nas águas, se você quer fazer uma palhaçada de batizar nas águas, pode. Eu já fui feito 2 vezes assim. Quando criança na igreja metodista, que puseram uns pingos de água na cabeça. E depois, quando adolescente, eu precisava mostrar que eu já estava salvo. Eu vou me batizar. Vaidade própria. Por quê? Quando você aceita que Jesus fez tudo por você, acaba a sua vaidade. Mas enquanto você acha que deve fazer isso, deve fazer aquilo, deve fazer outra coisa, você está rejeitando Jesus. Ele disse que é o maior, o único pecado é não crer nele. Você crê nele? Que ele é tudo diante de Deus para você. Você não vai chegar no céu e dizer, oh Deus, eu já cheguei, sabe? Vai? Você pensa que é assim? Não tem nenhum humano, homem, no céu. Quando Deus levou Elias, eu já comentei isso, no carro de fogo, ele, homem vivo, fugitivo de uma mulher que ameaçou matá-lo, mas Deus, na sua graça, tirou ele do lugar que ele nunca podia ir atrás. Mas quando Deus, no carro de fogo, tirou Elias vivo em corpo humano, no carro de fogo, ele deixou cair o seu manto, porque ele foi transformado com um corpo suficiente para o céu. Gálatas diz assim, que quando ocorrer
o arrebatamento dos salvos. Seremos totalmente transformados, recebendo um corpo glorificado como o seu corpo. E isto Jesus mostrou na transfiguração, quando Moisés e Elias estavam conversando com ele, tão revestidos da mesma glória de Jesus. Então, voltando para Lucas 15. Verso 4. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto os 99 e vai em busca de um? Esse busca de um. Eu perguntei a Jesus, Jesus, quando o Senhor busca uma ovelha que já pertencia a ti, mas se perde, como é que é? Como é que o Senhor faz para poder alcançá-lo? Ele disse, é muito fácil, Bernardo. 1 Coríntios, capítulo 13. Ele que me diz. Se você não concorda, problema seu. Eu perguntei a Deus, porque eu não sabia. Eu queria saber como é que Deus consegue chegar a um perdido. 1 Coríntios 13, verso 4. Jesus me disse, eu chego a Ele com amor. Que tipo de amor? Você lembra que no início aqui, nas primeiras reuniões, eu falei que o amor de Deus é bem diferente ao que nós chamamos de amor. O que o humano chama de amor é paixão. Mas o que Deus chama de amor é o que é necessário para a salvação eterna do perdido. Toda vez que você tem uma dúvida, você está perdido. Não manda e-mail para mim. Oh, irmão Bernardo, eu tenho uma terrível dúvida. Eu recebo muitos e-mails assim. E eu mando dizer a eles que não é para... Eu não sei mudar a dúvida sua. É só Jesus que faz. Dúvida, você está perdido. Já se perdeu. Não sabe nem como vai para frente, nem como para trás. Dúvida. Então eu perguntei a Jesus, como é que o Senhor faz para alcançar o perdido? Então ele falou, 1 Coríntios 13, verso 4. O meu amor é paciente e benigno. O meu amor não anda com ciúmes, não se ufana,
não se emborbedece. É difícil para mim essa palavra. Não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Não se exaspera. Não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Assim que eu chego ao perdido, qualquer perdido. Verso 7. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. O amor jamais acaba. Jesus disse que é assim eu consigo chegar onde qualquer perdido está. Porque meu amor pelo perdido nunca acaba. Você lembra que quando Adão se perdeu, rejeitou a vida em Deus, Deus foi atrás dele. Como sempre tinha descido no jardim para conversar com ele. Qual era a língua de Deus quando ele conversava com Adão? Eu não sei, irmão Bernardo. Me explica, eu também não sei. Observa. A língua que Jesus conversava com Adão não foi uma imitação de línguas estranhas. Essa coisa de línguas diferentes não tinha começado no jardim. Ela começou muito tempo depois, na Torre de Babel, depois do dilúvio. Mas quando Deus conversava com Adão, e Deus descia lá no jardim todo dia. Deus falava com ele no íntimo de Adão, como ele quer falar com você. Não é falado nos seus ouvidos. Deus estava falando na alma dele, na consciência dele, mostrando ele a grandeza do Onipotente. Mesmo que Adão já tinha uma ideia da grandeza, eu disse uma ideia da grandeza do paraíso. Eu disse que ele só tinha uma ideia, porque Deus disse para ele depois que ele tornou vivo. Deus falou com ele assim: Adão, isso que eu dei para você, cultiva e guarda. Ele não tinha que cavar para fazer as coisas brotar e dar fruto. Já estava feito por Deus. Quando ele falou cultiva, ele estava dizendo: participe de tudo. Pega o fruto que quiser.
Come o tanto quanto quiser. Porque não tem nada aqui que vai fazer mal a você. Não é como esses dias de hoje, onde que um dia eles falam que não deve comer ovos, depois eles dizem que não deve tomar leite, porque é mal, etc, etc. Depois daqui um pouquinho já mudou de assunto, pode comer muitos ovos. Deus não fez assim com Adão. Quando Deus disse, cultiva e guarda, o cultivar no original não é cavar para fazer que funciona. Cultivar era aproveita o máximo. Tudo o que Deus faz para você, você pode aproveitar o máximo. Porque sempre há mais. Você não tem que conservar um pouquinho para amanhã. Não. Todo santo dia é tudo de Deus para você. Então, quando Deus disse para mim, Bernardo, eu chego ao perdido, qualquer perdido, eu chego a Ele com o amor que nunca acaba. Mas eu vou continuar lendo para você Lucas 15. Vou repetir. Lucas 15. Eu vou repetir o 4. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixe no deserto as 99 e vai em busca do que se perdeu até e quando ele encontra a ovelha perdida. Verso 5. Observe verso 5. Achando a ovelha perdida, põe-na sobre os próprios ombros, cheio de júbilo. Aí eu perguntei a Deus, Deus, por que o Senhor coloca a ovelha que estava perdida nos ombros? Você imagina o que ele me falou? Porque se eu ponho ela no chão, ela vai voltar a ficar perdida. Porque ela só sabe fazer o que ela quer. Mas eu ponho aqui nos ombros, porque quem faz tudo para ela chegar no céu sou eu. Está vendo porque Bernardo disse, Jesus já fez tudo para você? Vai para 1 Pedro, capítulo 3. É um verso muito interessante. 1 Pedro, quase no fim, quase no Apocalipse. 1 Pedro, capítulo 3. Estou chegando lá. Eu vou dizer, antes que eu leio isso aqui,
Eu preciso confessar para vocês. Bernardo não tem nenhuma condição de chegar no céu. Mas sendo que eu perdido que era, ele me coloca nos seus ombros. É uma garantia que chega lá. 1 Pedro, capítulo 3. Observe. Verso 18. Cristo também morreu. Eu não consigo entender como é que o mortal, Jesus, que não podia morrer, amou Bernardo tanto que ele fez o que Bernardo não pode fazer. O que Bernardo não pode fazer Bernardo não pode morrer para limpar as suas transgressões, para apagar o seu passado. Por isto, Jesus, Deus imortal, morreu. Isso é amor inexplicável. Você crê nisso? Ou continua dizendo que você tem que fazer isso, tem que fazer outro, tem que fazer outra coisa, tem que frequentar sempre a igreja, tem que sempre pagar o dízimo, tem que sempre fazer tudo. Por que Bernardo sempre volta para isso? Porque eu tive uma experiência. Quando, com 16 anos de idade, no início da guerra na Europa, a Segunda Guerra Mundial, eu fui chamado com 16 anos de idade para ir para a frente para matar nazistas, japoneses, alemães. E eu, diante de 3 militares, coronéis, eu não sei de quê, que não me interessa isso. Lá, me julgando 3. Eu pedi, eu disse, senhor juiz, eu estou pronto para ir para a frente, para salvar qualquer um. Então eles me disseram assim, mas tem que carregar uma arma. Porque se você vê um nazista quase à morte, dá um tiro nele. Acaba com ele. Então eu disse, eu não vou. E eles me torturaram durante 2 anos para isto. Para fazer com que eu desistisse de essa coisa maluca para eles. De não matar. Eles me perguntaram, e se um desses inimigos nazistas chegar em sua casa para matar sua mãe, o que você faz? Eu disse, senhor juiz, eu não
creio em hipóteses. Eu creio na verdade. Deixe isso acontecer e você vai ver o que eu faço. Porque em hipóteses, ideias, eu não sei como é que eu faria. Então eles me torturaram até quase a morte. Eles tinham acabado com meu pulmão, com meu coração, com quase todo o meu corpo. Não funcionava mais em nada. Até que eles resolveram me deixar no hospital. Quando eu estava no hospital, Deus começou a conversar comigo sozinho. Disse: Bernardo, você sabe, eu estou sempre cuidando de você. Eu disse: sim, eu sei, Senhor. Mas você não é para ficar aqui. E Deus fez um negócio que me restaurou vida. E eu pulei da cama. Então eles pensaram: coitado, ele está quase tão morto que ele está ficando doido. E eu falei: eu preciso ir embora. Você não pode. Então chamaram os médicos, fizeram um monte de exames e depois me entregaram um cartão, mais ou menos assim, desse tamanho, escrito aqui: se alguém achar esse moço, telefona imediatamente por esse telefone. Tudo em vermelho. Eu não sei onde que ficou aquele cartão. Graças a Deus. Eles me entregaram, eu não precisava falar com ninguém. Não precisava mostrar o cartão de ninguém. Não sei se ficou lá atrás, lá em casa, não sei. Mas uma coisa eu sei: não precisava de ninguém telefonar para me voltar para o hospital. Por quê? Porque eu tinha vida. Só depois disso, Deus disse para mim: Bernardo, vai ao Brasil para mim. Filho, Deus cuida das pessoas. Em situações que é impossível você imaginar. Quando eu falo que Deus já fez tudo por você, é porque você nunca vai estar em nenhuma situação sem Deus cuidar de você. Deus vive para você. É experiência verdadeira. Primeiro Pedro 3, verso 18. Pois também Cristo morreu. Eu parei ali. Sabe por quê? Porque Jesus morreu para você viver. Se você quer a vida em Deus, você tem que morrer. Morrer para os seus interesses. O seu problema é que você quer Deus do seu jeito.
Não, Deus quer você do jeito dele. Por isso que ele larga os 99. Tão seguros. Vai atrás da ovelha perdida. E depois, quando achar a ovelha perdida, ele a coloca nos seus próprios ombros. Eu perguntei a Deus, por que o Senhor põe a ovelha nos seus ombros? Ele disse, porque o Senhor põe no chão, ela volta a fazer do mesmo jeito que antes, se perder. Mas aqui, ela descansa. Vai para Hebreus, o capítulo 4. Hebreus, o capítulo 4. Observe versículo 1. Tememos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas da salvação, como se deu com eles, mas a palavra de vida que ouviram não lhes aproveitou. É possível ouvir a verdade de Deus e não aproveitar? É possível. Lembra que eu estou dizendo, uma vez salvo, sempre salvo. Ou se pode perder a salvação. Então Jesus disse que eles ouviram a palavra, mas a palavra da verdade não as aproveitou a eles. Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Eu sempre falo, Deus não fala nos seus ouvidos. Bernardo só fala nos seus ouvidos. Mas a verdade de Deus é falado dentro de você, na sua consciência. Você fica sabendo que você está sendo errado num determinado momento. Então Deus sempre cuidando de você, Ele diz com muito amor, Bernardo, você não está pensando certo. Você está pensando errado. Observe, Bernardo. Eu digo a você a verdade que é vida para você. Quer aceitar ou não? Quando isso acontece, e você, com aquela oportunidade, a decisão de aceitar o que Deus diz, ou rejeitar o que Deus diz, o Espírito Santo intercede por você com línguas estranhas, gemidos inexprimíveis, dando você força para receber a verdade que será a tua vida.
Vai para o verso 10. Esse mesmo capítulo. Hebreus 4, 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus precisa ficar dia e noite orando em línguas. É? Não. Ele não faz nada. Ele descansa. Por isso que eu li em Isaías 28, 12, 13, que Deus fala em línguas estranhas para você viver no descanso dele. O que é entrar no descanso de Deus? Quando Jesus estava quase à morte no Calvário, crucificado, ele disse: Pai, está tudo consumado. Tudo consumado. Quer dizer o quê? Tudo o que foi necessário para a salvação de Bernardo, eu já fiz. Jesus já fez. Por isso que eu falei com vocês. E vocês não gostaram. Eu não importo se você não gostou. O problema é seu. Eu tenho que cuidar só de mim. Quando Deus me disse que Ele fez tudo para mim, é porque Ele está me dizendo: Bernardo, eu quero que você vive no meu descanso. Você não tem nada a fazer. Eu até te deu a fé para você crer que eu já fiz tudo para você. No primeiro dia, quando nós estávamos aqui, na primeira reunião, eu disse categoricamente: Deus vive para você. E foi a partir desses dias assim, eu fui falando da palavra, mostrando você versículos. Eu pergunto você, que já chegamos a este momento, no verso 5 de Lucas 15. Achando a ovelha perdida. Ela não estava mais perdida. E para ela não andar mais do jeito dela, ele a pôs nos seus próprios ombros. Jesus disse em João capítulo 14, não precisa olhar, ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim, por Ele. Jesus disse: é impossível você chegar ao Pai, Bernardo, do seu jeito. Mas quem sabe o caminho para o céu sou eu. Eu sou do céu. Oh, então eu vou colocar você nos meus ombros para que você não perca nunca o caminho. Eu disse para você, qual é a dúvida? Você é salvo para todo sempre? Ou pode perder a salvação?
para garantir você ser salvo para todo sempre. Você tem que descansar nos ombros daquele que te salvou. Descansar. O que você faz quando descansa? Exatamente, nada. Nada. Então, nós estamos em Hebreus 4, verso 10. Eu já comecei a ler, mas eu vou concluir. Aquele que entrou no descanso de Deus. Eu disse que quando Jesus estava pendurado na cruz, ele elevou o seu espírito a Deus e disse: Deus, eu já fiz tudo. Tudo está consumado. Eu já resolvi tudo para eles. Já resolveu tudo para você? É só querer. Ele já fez. Mas você insiste que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer outra coisa. Está tudo feito. Porque você assiste que você tem que fazer coisas porque você não crê em João 16. Eu vou voltar para lá. João 16. Antes que eu leio isso em João 16, você lembra que eu falei com você que chegou um leproso diante de Jesus em Mateus 8 e disse: Senhor, se tu queres, tu podes me purificar. O que o leproso fez? Só falou isso. Por que ele falou isso? Porque fé é uma coisa que você já tem dentro do seu íntimo, que isso funciona. Eu sei, quando eu agradeço a Deus por qualquer coisa que é falta, eu não fico apavorado para ver se resolve. Não, eu agradeço a Deus. E não tenho mais falta. Não tenho mais falta. Tudo Ele já fez para mim. Esse é entrar no descanso de Deus. Agradecer a Ele. Que Ele tudo fez por você também. Eu acabei de falar um pouco. Quando os homens querem me matar. Mas Deus estava cuidando de mim. Descanso, filho. Você sabe descansar? Você descansa porque crê que Jesus já fez tudo. João 16. João 16. Verso 8. Quando vier o Espírito Santo, o Consolador, Ele convencerá você do que é pecado, da justiça e do juízo. Eu fico muito impressionado quando as pessoas ainda falam
que é o diabo que está me tentando. Não, é você que quer assim. Não é o diabo, não. É sempre pôr a culpa no outro. Quando Adão rebelou contra Deus, Deus o chamou e disse: Adão, você sabe onde você está? Você não tem ideia de o que você escolheu. Então ele disse: mas foi a mulher. Foi a mulher. Então Deus falou com a mulher: Eva, por que você fez? Ela disse: foi o diabo. Vocês só pensam que falando que é o diabo acabou. Não, começou. Por que começa? Porque você não crê no que eu vou ler agora. João 16. Verso 8. Quando vier o Espírito Santo, convencerá você do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque você não crê em mim. Você não crê que Jesus fez tudo por você. Até purificou você do seu pecado. Do que você faz. Do pecado, porque você não crê que Ele já resolveu tudo. E deixa você descansar. Não ficar aflito. Filho, se eu, Bernardo, fosse lembrar dos meus pecados, eu estava nem podendo falar com você. Eu tenho um passado de rebeldia muito mais do que você pode imaginar. Mas Deus diz que Ele não lembra mais do meu passado. E eu agradeço a Ele. Pronto. Verso 10. Da justiça. Porque eu vou, Jesus disse, para o Pai, e não me vereis mais. Por que diz não me vereis mais? Porque Ele nunca mais vai voltar como Salvador. Ele vai voltar e você vai ver, se você é salvo, vai vê-lo sim, na sua majestade. Capítulo 25 de Mateus fala exatamente isso. Quando Jesus voltar em pessoa, Ele não volta mais como Salvador. Ele volta mais outra vez como Rei, para separar as ovelhas dos cabritos. Por quê? O que é questão de ovelha e cabrito? Vocês que não conhecem animais da fazenda, talvez não sabem. Mas quando são novinhos, é difícil, é quase impossível separar uma ovelha de um cabrito. Porque o cabrito parece ovelha, porque ainda não cresceram aqueles chifres horrorosos. Ou seja, quando Jesus voltar, e você vai ser como eu, perante Ele, sozinho, você não vai estar com Bernardo ou um pastor para segurar sua mão. Você vai ser sozinho. Se você tem a natureza que Deus te deu,
a natureza de ovelha, ainda que é muito estúpido. Por que Deus sempre chama os seus filhos de ovelhas? Porque ovelha é muito estúpido. Alguns de vocês já sabem. Mas se você colocar uma vara na sua mão, na frente de um monte de ovelhas, e a primeira ovelha vai pular o pau. Segundo, vai pular o pau. Terceiro, vai pular o pau. E você tira o pau, o quarto pula também. E o quinto pula também. Ou seja, a ovelha é muito estúpido. Ele faz o que está na frente dele. E você faz a mesma coisa. Eu sigo naquele que está na minha frente. Gente, que coisa horrível. Por isso Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não vai entrar em trevas e pular porque o outro pulou. Você pula fora de Deus porque Adão pulou fora de Deus. Mesmo que não tinha a mesma condição. Deus chama todos nós de ovelhas. Porque se você é estúpido como ovelha, você vai fazer exatamente o que fez o outro na frente. Mas se você seguir o pastor, Isaías 53, olha lá. Eu vou voltar ainda para João 16, mas Isaías 53. Eu não sei qual é o verso ainda, mas eu acho. Verso 6. Isaías 53, verso 6. Todos nós, inclusive Bernardo, todos nós, você inclusive, ainda que você é vaidoso e acha que nunca fez nada errado, todos nós andávamos desgarrados do pastor como ovelhas. Cada um se desviava da verdade pelo caminho. Mas, eu gosto muito do mas, do Evangelho. Deus fala muita coisa dura, mas sempre tem um mas. Mas Deus colocou sobre Jesus a iniquidade de quantos? Nós todos. Nós todos. Então, Ele nos deu o Espírito Santo para nos convencer de que Jesus perdoe tudo. Esse é pecado. Quando você não crê que Jesus já te perdoou tudo. Ah, é mesmo? Verso 10. Ele convence da justiça. Porque vou para os Pai e não me vereis mais. Você não imagina que Ele está dizendo, eu vou esquecer de você? Não.
Você nunca mais vai ver Jesus como Salvador, mas você vai vê-lo na sua majestade de Mateus 25, quando ele separa as ovelhas dos cabritos. Naquele capítulo de 25 de Mateus, você precisa entender que Jesus vê a natureza. Qual é a sua natureza? Pedro diz que pela palavra de Deus, Deus nos oferece a natureza divina. Não é ovelha estúpida mais, mas é ovelha salvo para toda a eternidade. Então, o Espírito Santo precisa convencer você do pecado perdoado, da justiça que é a vida de Deus e do juízo. Que juízo? Verso 11 de João 16 diz: que juízo? O juízo deste mundo, o príncipe deste mundo, já foi julgado. Não adianta você dizer: olha, foi minha mulher que não quis viver no Evangelho. E a mulher pode dizer: mas foi o diabo que me atrapalhou. O diabo não tem como atrapalhar você. Você já leu aquele livro, O Peregrino? O Peregrino, escrito por um inglês chamado John Bunyan. Ele, quando estava livre, começou a compartilhar a grandeza do Evangelho. Naquela época, quem mandava foi o bispo católico. E disse que o único que pode falar da Bíblia sou eu. E prendeu a ele. Prendeu João Bunyan num cubículo horroroso que só tinha esse tanto de luz durante 12 anos. Eduardo já esteve lá dentro disso aí. Ele já viu isso aí. Durante 12 anos, Deus cuidou desse moço, John Bunyan, nesse lugar. E ele escreveu como é que a viagem do peregrino, da salvação para o céu. Vale a pena ler, filho. Assusta você. Como é que é um homem naquela condição, prisioneiro, durante 12 anos, não 12 dias, 12 anos, só via esse tanto de luz, o tanto da minha Bíblia, só. Mas Deus cuidou dele, como Ele cuidou de Bernardo, como Ele cuida de você, em qualquer circunstância. Então, você pode perder a salvação ou é salvo para todo sempre. Depende de você, não de Deus. Pois toda ovelha que já é de Deus, quando ele se perde, o amor de Deus o segue. E esse amor de Deus por ele nunca acaba. Tá bom? Agora você sabe se pode
perder a salvação, não pode ser salvo. A ovelha nos ombros de Jesus faz o quê para ficar lá? Nada. Por que Deus não põe ele no chão? Porque ele se perde. Ele só quer fazer o que ele quer. Mas Deus quer você com ele para todo sempre. Pai, agradecemos a Ti, Teu amor, Tua graça, por ter nos dado o Espírito Santo, para abrir para nós as coisas que não podemos entender. Obrigado, Pai, em nome de Jesus.